Bom dia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre família e hoje vamos estar conversando com a Neilza. E ela já está aqui chegando e ela vai estar nos falando sobre o que a psicanálise pode oferecer para beneficiar as famílias, para beneficiar a convivência familiar. Tá bom? Então, a Neilza vai estar nos dando algumas dicas, algumas instruções sobre como aproveitar melhor esses conhecimentos, né, no nosso dia, no nosso cotidiano. Neilza, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. É muito bom sempre estar aqui, né? E estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar de novo sobre a ressignificação, né? Que a gente não terminou semana passada. Pois não. Aí nós ficamos sobre hoje. O tema é como ressignificar, né? A gente falou sobre o que é ressignificação, que ressignificação é você retirar o afeto das coisas traumáticas, ruins que acontecem na sua vida, né? E aí, hoje, nós vamos falar sobre como ressignificar. Como que a gente pode fazer isso? E eu primeiro queria, antes de falar isso, dizer o seguinte: tudo na vida é uma questão de escolha. E ressignificar é uma questão de escolha. Né? As coisas que. A forma como você reage na sua vida, diante das coisas que acontecem, são escolhas que você faz, conscientes ou inconscientes. Né? Então, tudo que você faz é assim. Você não tem como evitar um acidente, mas você tem como escolher ressignificar aquilo, né? Ou agir da forma. A forma como você vai reagir diante daquilo é uma Isso. escolha sua, né? Ok. Então, você não tem como evitar uma tragédia, mas você tem como escolher agir da melhor maneira possível diante da tragédia, né? O Então, que vai fazer, o que vai fazer com aquilo, né? isso que vai fazer com aquilo. Você é responsável pelo que você vai fazer com aquilo, né? Não por aquilo. Né? Você não consegue controlar as coisas, mas você consegue controlar a sua reação, as suas atitudes diante das coisas. Né? Então, é isso que vai fazer. O ressignificar isso, é você retirar algo ruim, retirar de algo ruim algo, fazer nisso algo positivo. Retirar coisas positivas, né, algo positivo numa situação, uma circunstância ruim. E aí eu queria dar algumas dicas para vocês. Antes de Embora, você receber. embora tem casos, tem coisas boas também que acontecem que, a depender do que eu escolho fazer, aquilo pode se tornar ruim também, né? Também, isso mesmo, é. Mas aí aquilo que se tornou ruim para você, você mesmo que se você escolheu e foi ruim, algo bom, você pode ressignificar esse algo ruim também. Né? E você fala, bom, eu já fiz, é aquele caso que a gente sempre fala, que eu falo, o senhor também concorda, você agiu da melhor maneira que você podia ter agido naquele momento. Mas aí, depois que reagiu, o que aconteceu, se não ficou bom, se não deu certo, então você pode ressignificar. Então, você pode agir de novo, né? De forma, claro, diferente. Mas se não funciona, aí dizem que time que está ganhando não se mexe. Aí, no caso, se estiver perdendo, tem que mexer, né? Para poder fazer alguma coisa. Então, ressignificar isso. Se algo não funcionou, você vai mudar, você vai ressignificar. E aí, antes de a pessoa ressignificar, primeiro ela também não, para a gente não sair ressignificando tudo que vê de qualquer jeito, toda hora, a gente precisa fazer uma análise antes. Então, primeiro faça uma análise do que está acontecendo no momento. Analise na sua mente o que está acontecendo, né? O que está acontecendo na sua vida, por que está acontecendo isso e comece a analisar. Depois analise todas as áreas de sua vida, né? E se isso está afetando, como é que está a vida sentimental, emocional, espiritual, física, faça uma análise. Depois que você fizer essas análises, detalhe tudo, né? Veja se aquilo está bem, comece a detalhar as coisas e mesmo que seja doloroso, não desista. Ah, mas está doendo, então não desista de continuar, né? De ir para frente. Depois que você fizer isso, reflita os pontos que te atrapalham no dia a dia. Aquilo que está te incomodando, que não está te fazendo bem. Por exemplo, você perdeu alguém, né? Então você está desanimado. E o que está te fazendo mal?
Então, começa a analisar o que isso está atrapalhando na sua vida e o que você poderia desenvolver de uma maneira melhor. Não, isso está fazendo mal, nem eu posso agir dessa forma. Então, eu estou acordando tarde demais, estou muito desanimada. Então, eu poderia fazer o quê para ficar melhor isso? Acordar mais cedo, né? Ou fazer isso. Então, começa a analisar como você poderia agir de uma forma melhor. Depois que você fizer isso, analise essas suas conclusões. Aonde que você... bom, vamos ver, é o que o senhor falou. Vamos ver, conclusões são boas. Isso, mas analise elas se vai valer a pena. As consequências, que às vezes a gente, nós seres humanos, a gente faz as coisas e não analisa as consequências. E é bom a gente analisar as possíveis consequências, né? Não, que pode ser que aconteça. Pode ser isso, pode acontecer isso. Se eu mudar para cá o mouse, eu mudo o mouse para cá, qual a consequência disso, né? Possível, na frente, o que vai acontecer? Então, faz uma análise nessas situações, nas conclusões, e depois pense em possíveis maneiras de ressignificar essas coisas. Bom, esse aqui não está bom desse lado, então eu posso ressignificar ele como? Mudar para o lado de cá, né? Ou colocar mais para cima, ou colocar um suporte embaixo, por exemplo, do mouse. Exemplo simples, eu estou falando de sentimentos, né? De coisas que estão fazendo mal, então tente ressignificar essas coisas. E eu queria dar umas dicas. Quais as dicas que a gente pode dar que pode ajudar a pessoa? E aí as pessoas podem anotar ou assistir esse vídeo de novo. Primeiro, tenha hábitos que vão te colocar em ação diante dos pontos negativos. Então, não se entregue aos pontos negativos. Enfrente eles. Né? Enfrente mesmo. Por exemplo, se você vê a foto, você não quer ver a foto do seu marido morreu porque aquilo te dói. Enfrente. Pegue a foto, olhe e comece a pensar nos momentos bons que você passou com ele. Né? Ou do filho, que isso vai te ajudar. Então, enfrente aquilo. Não fique, vira o quadro e deixa lá. Você pode até deixar um tempo, mas depois você pegue ele, vire, enfrente aquilo. Né? Enfrente aquela dor. Enfrente aquele momento e haja diferente. Se você está... Tem uma menina que eu estava trabalhando com ela, já dei alto, ela estava desanimada, né? Não tinha motivação nenhuma para trabalhar. Mas aí ela fazia assim, levantava e ia a si mesmo. Né? E enfrentava. E até que depois você vai criando, eu falei, vai fazendo outras coisas, vai fazendo aquilo que gosta, separa um tempo para fazer coisas que você gosta, para aquilo não ficar tão cansativo, e aí para te ajudar a preencher. Aí ela começou a melhorar. Então, enfrente primeiro a situação. Em segundo lugar, transforme as tristezas em aprendizados. Transforma essas coisas ruins em aprendizado. O que eu posso aprender com aquilo? A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Né? Então, tente transformar em aprendizado. Aí, igual tem o poeta fala da pedra, né? Há uma pedra no meu caminho. Aí depende do que você vai fazer com a pedra, né? Você pode pegar a pedra e fazer... O construtor vai construir uma casa, cada um. Então, você pensa o que você pode aprender. Se você caiu, tropeçou, o que você pode aprender com isso? Então, faça um aprendizado na situação. Esse sofrimento traumático, perder o filho, um único filho, o que você pode aprender com essa situação? Né? Faça dessa tristeza um aprendizado. Tente aprender com isso. E outra coisa, a terceira coisa, aprenda, que eu acho importante, que eu gosto demais. Aprenda a rir de si mesmo. Então, a gente aprender a rir de você mesmo. Quer dizer, não ser tão severo consigo mesmo, não se criticar tanto, ria. Eu mesmo, eu começo aí, eu tenho a minha cunhada fala assim, Ney, eu gosto de você, que não precisa ninguém falar mal de você, que você fala mal de você mesmo, que você ri de você mesmo, porque é melhor eu rir do que o outro. Então, né, ria de si mesmo, aprenda a rir de você. Né? Aprenda a ver o lado bom das coisas, ou achar engraçado aquilo, que faz parte do ser humano. Né? Leve na esportiva, ou diga que foi o erro do computador, leve na graça. Né? Aprenda a rir de você mesmo. Aprenda, em quarto lugar, entenda que nada acontece por acaso. Nada. A quem acredita em acasos, nada acontece por acaso. Sempre tem
uma motivação, uma causa. Né? Eu sempre falo com meu marido que aqui em Teixeira, quando alguém morre, foi atirado, tem uma causa. Foi alguma coisa. É que aqui em Teixeira ainda não existe bala perdida. Ninguém morre de bala perdida, né? Que lá em Vitória tem. A gente já morei lá, então, às vezes um irmão lá da igreja estava sentado na casa dele em cima, veio uma bala na cabeça dele, ele morreu. Mas aqui ainda não morre de bala perdida. Então, sempre tem um acaso. Né? Qualquer coisa, não falando isso, qualquer circunstância, o que acontece na sua vida, existe um porquê do que aconteceu, né? Um motivo. Então, nada acontece por acaso. Ou, se não foi por aquilo, tente aprender com o que você vai aprender com aquilo. Né? Se você não encontrar o motivo, não devia ter feito isso, foi muita maldade, a pessoa fez isso por nada, mas tente aprender com aquilo. Né? Por que veio? Aprenda para você, aplique na sua vida e tenta aprender, tenta entender que sempre vai ajudar para alguma coisa. Né? Vai te ajudar. Pode te ajudar, ou pode prejudicar, se você escolher, né? Mas pode ser, sempre há possibilidade de te ajudar, de fazer você aprender alguma coisa. Outra coisa modifica o seu posicionamento diante das situações adversas, dos problemas, das coisas que acontecem, modifique o seu posicionamento. Posicione de forma diferente, né? Tente ver lado bom das coisas, tente analisar as coisas, tente agir de forma diferente. E mais uma coisa, assuma um papel de agente e não de vítima. Nunca se coloque, evite se colocar de vítima. Não, eu fui a vítima, alguém veio e me atacou, né? O meu filho morreu, mas assuma de agente, né? Haja. Como que você vai agir nessa situação? O que você vai fazer com isso? Não se torne, eu sou pobre, porque se a gente se tornar vítima, a gente não vai fazer nada, vai ficar se entregando, eu sofro, eu sou assim mesmo. Não, mas de repente, eu poderia, né, ter agido diferente, não, mas em que eu posso melhorar isso? Né? Assuma como agente, não seja vítima, não se coloque totalmente como vítima, como coitado da situação. Outra coisa, busque motivações. É o que eu falei com a minha paciente, busque coisas que vai te motivar, que vai te ajudar, vai te colocar para cima, né? Que vai te ajudar a sair dessa situação, a te se sentir melhor na vida. Então, busque motivação. E a última coisa, não duvide da sua capacidade de superação. Eu sempre falo isso, que quando meu marido ele fala assim, eu não consigo, aí eu falo, se você fala que não consegue, você não consegue. Agora, se você disser que você consegue, você consegue. Né? Então, tudo, se a gente colocar no cérebro, se alguém conseguiu, você consegue, né? Você consegue, E você vai conseguir, talvez não igual a outra pessoa, porque você é igual a ela, mas com a forma, o seu traço de caráter, a sua capacidade, você consegue. Então, não duvide que você vai superar aquilo. Acredite que você vai poder. Pode ser que você não supere igual aos outros, mas você vai superar, né? Não queira ser, eu quero ser igual o pastor Jonas Davi, superar na rapidez dele. Não, mas você vai conseguir do seu jeito, então não duvide que você consiga, porque se você duvidar, você com certeza não vai conseguir. Quem duvida, não consegue. Né? Uma vez meu filho falou que ele tinha preguiça de estudar. Aí, quando ele fala que ele tem preguiça, ele não vai gostar nunca de estudar. Né? Então, não precisa. A gente precisa enfrentar aquilo. Tenho preguiça, mas eu vou lá, né? E vai, e luta. Então, não coloque na cabeça que você não consegue superar. Nunca duvide que você não vai conseguir, porque se você não duvidar, com certeza você vai conseguir sim superar. Né? E aí eu queria falar algumas coisas que são importantes também, algumas dicas que são importantes na ressignificação, que é essencial para a ressignificação. A primeira coisa é o perdão, que a gente já falou na semana passada, né? Na aula passada, na live passada, que o perdão é para eliminar os nossos sentimentos, de nosso caminho, sentimentos de culpa. Porque, como eu falei, a gente tem a tendência de se culpar. Não só nos culpar, como encontrar um culpado.
né? A gente encontra. Geralmente não é a gente, mas a gente, né, tem a tendência, e às vezes a gente coloca a gente. E aí fica na posição de, então, eliminar essa culpa. Porque se você elimina, você dá o perdão para a pessoa, e eu até falei com uma amiga minha, não espere a pessoa pedir perdão, não. Perdoe ela, sem ela pedir, né? Libere o perdão para quê? Para você libertar-se daquela coisa, né? Daquele rancor, daquela mágoa. Porque aí é como se você estivesse dormindo com a pessoa, comendo com a pessoa, aquela pessoa que te fez mal, né? Que você julgou que fez alguma coisa. Então, libere isso. Libere esse perdão para você se libertar. Porque quando você se liberta, aí você consegue ressignificar com mais facilidade. Então, primeiro perdão, depois a ressignificação do nosso passado. Eu também acho que já falei isso, que para a gente realmente ressignificar as nossas vidas, a gente precisa olhar para o passado. Olhar para trás, para aquilo que nos causou sofrimento, né? E analisar aquilo, enfrentar aquilo e ter uma visão de respeito pelo que nós passamos. Também respeitar. Não falar, não, isso aí não foi nada. Ou então colocar lá no inconsciente, devolver para lá, não quero nem tocar no assunto. A gente precisa rever aquilo, analisar, mesmo que seja doloroso, mas voltar para aquilo, como eu falei, tirar o afeto daquilo, né? O sentimento, a ressignificação, o sentimento, olhar para aquilo como algo que aconteceu e que você pode aprender com aquilo. Às vezes eu falo assim, eu volto em algumas coisas que eu passei, que eu já fiquei 3 meses sem andar, e eu sempre lembro, eu falo, eu fiquei 3 meses sem andar, e minha mãe fala, não lembro disso não, essa coisa ruim. Eu falei, não, eu lembro, mas eu lembro isso como aprendizado para mim, né? Que eu posso ajudar, mas eu não lembro, não sofro mais com isso, que eu já passei. Já passou. Então, né, eu lembro sem o sentimento. É o pastor Cláudio Duarte que fala que esquecer é Alzheimer. Né? Esquecer não é perdoar, esquecer é Alzheimer. Então, não é esquecer o passado. Às vezes a gente precisa lembrar do passado, mas lembrar sem mágoa, lembrar sem o sentimento. Quer dizer, fazer aquilo, lembrar daquilo para resolver aquilo, para não te fazer para trás. Aí você olha para trás. Aí, alguém até falou uma vez comigo que ela olha para trás para ver o que ela foi e olha para agora para ver aonde que ela chegou. Então, isso, né, o quanto melhorou, o quanto mudou, o quanto avançou, que sempre avançou. Né? Às vezes, pode até ser que a gente ache que não, mas geralmente a gente avança, melhora em algumas coisas. Então, olhe para trás, para o passado, para ressignificar e te ajudar, né, a melhorar, agir de forma diferente agora. Né? Então, lembre que tudo foi ensinamento. O que foi um ensinamento? Você aprendeu, né? De alguma forma. A gente só ressignifica o que aconteceu e passamos a enxergar a possibilidade de seguir em frente quando a gente percebe que isso foi um ensinamento. Né? Então, a gente consegue ressignificar o que aconteceu e passa a enxergar a possibilidade de seguir em frente. Então, aí você começa a enxergar e analisar que você pode seguir em frente. Uma outra coisa que eu achei interessante também é não se enquadrar. Significação. Como isso? Aí você é viúva, perdeu o marido, aí todas. Então, agora se eu vou me relacionar com pessoas que são viúvas, né? Eu tenho a obrigação de ser, não necessariamente assim. Não se colocar agora faço parte daquelas que não têm marido, daquelas que são viúvas, porque às vezes, se você fizer isso, não que você não possa fazer uma ONG, que tem pessoas, né, que fazem uma ONG para filhos, para resgatar, para evitar a violência, que faça. Mas não se enquadre nesse papel que você tem obrigação de fazer aquilo. Né? Agora eu sou obrigada a fazer. Ou obrigada a só andar com esse tipo, com pessoas viúvas, nesse exemplo. Não, você pode também andar com pessoas casadas, né? Que você já andava, seus amigos, e você pode viver uma vida normal, isso pode até te ajudar. Então, não se coloque naquela função de só aquele quadro. Então, eu só pertenço aos nichos, né, ao nicho, ou só pertenço à classe das viúvas, só pertenço à classe das mães que perderam os filhos. Então, não vou relacionar com outra pessoa.
né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para não se enquadrar, para isso não fazer mal para você, né? Para a pessoa, para ela não sofrer. Então, ela é uma pessoa normal, como qualquer outra que perdeu o marido ou que perdeu o filho, né? E aí eu vi até aqui uma questão que são 3 coisas essenciais para a ressignificação: perdão, a aceitação e a não resistência. Primeiro, você não é perdoar, que a gente já falou muito sobre perdoar. Segundo, a gente aceitar a situação. Não é aceitar que aquilo aconteceu, ou aceitar que você está com um problema, aceitar que está com depressão. Então, aceite o primeiro fato. Aceite que você está muito triste, que aquilo é muito difícil para você, que é uma situação ruim. Né? Aceite aquilo. Não diga assim, não, isso é besteira, eu passo por cima. Aceite a situação. Aceite o fato. Diz que a doença, quando para você sair da doença, você deve reconhecer que está doente. Né? Se você não reconhecer que é doente, né, o exemplo da doença, mas a questão do passado, do sofrimento, primeiro para você ressignificar aquilo, você precisa primeiro aceitar que você está passando por aquilo. Se você não aceitar, como que você vai falar? Vai melhorar uma coisa que você não está passando, né? Então, se você é igual, você precisa de ajuda. Para você poder conseguir alguma coisa, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Se você não reconhecer, não aceitar a situação, que é grave, se for grave, como que você está passando, aceite aquilo primeiro. Primeiro, aceite, perdoe, né? Perdoe, não se culpe, perdoe a pessoa, perdoe o que aconteceu e depois aceite. E um ponto e por último, não resista. Porque a resistência, ela deriva do medo, deriva dos receios, da culpa, da autocondenação, deriva do orgulho também, entre muitas outras coisas. Então, não resista, né? Passe por isso mesmo, enfrente aquilo. E aí, para você aprender e se tornar um ser humano melhor a cada dia. Uma coisa interessante na não aceitação, na não resistência, aliás, é você ser humilde. É humildade. O que seria ser humilde? É você reconhecer assim, que pode acontecer com todo mundo. Né? E não só você, porque às vezes a gente fica assim, às vezes eu até comento aqui com meu marido, a gente fala assim, ai meu Deus, eu nunca passei porque eu estou sofrendo tanto nessa pandemia, tanta coisa ruim que está acontecendo, eu nunca tive uma situação pior. Aí eu falo assim, você é a única pessoa que está passando por isso? Todo mundo, né? Todas as pessoas, de alguma forma, então não se acha o pior de todos os seres humanos, o coitadinho de todos, né? Seja humilde. Não, eu estou passando, mas qualquer outra pessoa passar por isso também pode enfrentar isso. E aí, como o senhor falou, se ela consegue resistir, eu também consigo. Né? Então, seja humilde para não resistir. Porque o orgulho é que faz a gente não resistir às coisas. Aí a humildade faz a gente resistir, a gente não resistir, aliás, que faz a gente resistir às coisas, resistir ser, melhorar. Porque quando a gente resiste, igual a gente diz que não consegue, a gente não consegue. Então a gente está resistindo àquilo. Né? A gente não está enfrentando, e isso aí atrapalha a nossa ressignificação, a nossa melhora. E aí eu pergunto, por que a gente deve ressignificar? Para você viver melhor, né? Para você ter uma vida melhor, porque isso vai fazer bem. Você encontrar algo positivo em coisas ruins ou algo positivo em coisas positivas também, né? Ressignificar aquilo, mudar aquilo, agir da melhor forma possível, isso vai fazer você se sentir bem. Vai ser bom para você e para as pessoas ao seu redor também. Imagine viver com uma pessoa que está só sofrendo a vida toda, né? E nunca está melhorando. O marido sofre com isso, se for esposa, né? A esposa sofre, se for marido, os filhos sofrem, os pais sofrem. Então, é algo que faz mal para você e acaba afetando a família. Né? Vamos falar da família. Acaba afetando as pessoas ao seu redor. E as pessoas mais próximas de você, geralmente, é a sua família. Então, o ressignificar é para fazer você nós termos, né? A pessoa ter uma vida melhor. E aí eu queria dizer o seguinte, se algo está lhe afetando, é porque existe ainda algum tipo de resistência que precisa ser quebrada. Então, por isso que você precisa não resistir, né? Não deixar que aquilo te afete.
para que possa te ajudar. Então, é as palavras que eu falei: perdão, aceitação e não resistência. Talvez este seja o melhor caminho para ressignificar tudo aquilo que te faz sofrer, a fim de que você tenha uma vida muito mais rica, né? Uma vida melhor, mais próspera, próspera no que diz respeito a melhorar, né? Cada vez melhor, cada vez mais positiva, cada vez com maior qualidade, né? Uma vida saudável, vamos dizer assim. Porque o saudável não é só a parte de comer, a parte física. O saudável mental, ele é muito importante. Quanto mais saudável mentalmente a pessoa melhor ela vive, né? Fisicamente, até longe, até em longevidade, em idade, ela vive melhor, né? Porque tem essas pessoas aí que eu admiro, aqueles imortais da academia de letras que estudam bastante, né? Eles morrem velhinhos sem ter Alzheimer, né? E com a qualidade de vida melhor, com a mente boa. Por quê? Eles aprenderam a viver melhor, eles ressignificam, conseguem colocar algo ruim, transformar coisas na vida que aprenderam ruins em coisas boas. Então, a dica é essa. Muito bem. Excelente. Inclusive, isso determina, né, o presente, os cotidianos de cada pessoa, né? Isso mesmo. Uhum. A vida, né? As escolhas, a forma como você vai sobreviver. E até a aceitação dos outros. Porque quem não gosta de uma pessoa que sabe, que aprende, né? Que não é que Isso, sabe tudo, mas que ela sempre está isso, aprendendo a ressignificar as coisas. isso. Né? Então, é muito bom viver com pessoas assim. É. Elas são mais agradáveis. Né? Tá bom, dona E nos Neilson. animam também. Você Pastor. ia falar alguma coisa? E nos animam também, né? É bom viver com ela e elas nos Isso. motivam a viver. Eu mesmo não gosto de viver com pessoas que andam reclamando, com pessoas que eu prefiro, se eu tivesse que fazer uma escolha, né? Mas então eu prefiro ajudar a pessoa a melhorar nela mesma, porque é bom para ela, é mais saudável. Tem pessoas que nos puxam para cima, mas tem pessoas que nos empurram para baixo, né? É Ok, verdade. ok, Isso foi bom mesmo. estar lhe ouvindo e refletindo sobre Igualmente. todos esses aspectos. E na semana que vem a gente tem mais. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito bem. Um Ok, abraço um para todos. abraço, Deus viu? abençoe. Uma Abraço. ótima semana para você e para todos Obrigada. aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor continue abençoando. Tá bom? Então, um Amém. abraço. Amém. Até mais. Abraço. Até mais.